Essa é a terceira de uma série de 4 lives. Amanhã nós vamos bater no último ponto, que é fortalecendo a nossa personalidade, para que a gente realmente tenha uma transformação. O objetivo dessa live é a gente embasar todos... Oi, Larissa! Oi, Bruninha! Que honra! O objetivo dessas lives é a gente falar um pouquinho. Então a gente começou quem eu sou, a gestão do tempo baseado em quem eu sou, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre visão de futuro, né? Uma visão dada por Deus, um caminho a se traçar dado por Deus, para que a gente encontre, né? Para que a gente tenha um propósito, na verdade, mas é uma direção para que a nossa vida flua com mais facilidade quando a gente entende o porquê que Deus nos colocou aqui. Então essa vai ser a terceira semana que a gente vai trabalhar na mentoria, e a quarta semana então é fortalecendo a personalidade, que é a live de amanhã. Então com esses 4 pontos a gente embasa cada uma das semanas com tarefas direcionadas. Eu não tenho, gente, com muita humildade no coração, eu não tenho a pretensão de dizer que com 15 minutos por dia você vai descobrir a visão da sua vida e tudo vai acontecer, mas eu quero te dizer com muita clareza que com 15 minutos por dia você pode dar uma atenção e um foco a coisas que estão ali no status quo da nossa vida, estão ali de lado, estão ali jogadinho na nossa vida, e a gente não tá dando até uma boa mordomia, né, do que Deus tem nos dado. Então uma coisa que eu tenho falado muito e que bate no meu coração é a parábola dos talentos. Como nós temos multiplicado os talentos que Deus tem nos dado. Como é que a gente vai um dia chegar diante de Deus e dizer: Deus, tu me deu isso e tá aqui. Deus, tu fez isso e eu multipliquei dessa forma, né? Pela tua graça eu multipliquei. Então isso é uma coisa que tem mexido demais comigo, e a questão de você saber que não é sobre essa vida, não é sobre o que eu faço aqui, mas é sobre como isso reflete na eternidade. E quando eu comecei a olhar para isso com uma atenção diferente, um monte de coisa que fazia muito sentido passou a não fazer nenhum sentido na minha vida. E muitas coisas que talvez eram nem tanto sentido começaram a fazer um sentido gigante. E se você participou, se você viu, se você assistiu às lives de Mãe Fortes, eu conto essa história um pouco de como a maternidade cresceu na minha vida nos últimos 3 anos, como Deus tem transformado a minha vida nos últimos 3 anos, quando eu busquei uma visão de Deus, né? Não mais a visão da Dani. Eu sempre achei que eu tivesse uma visão de Deus, mas quando a gente começa a orar, a pedir, a clamar, a se colocar diante de Deus, ele se revela, ele dá visão, ele dá trabalho, ele dá campos, né? Pra gente colher, né? Os campos estão cheios, mas falta quem vá lá. E ele quer, né? Ele quer te usar, ele quer me usar, e é bem claro que ele não precisa de mim. Seria muita arrogância eu dizer que estou aqui, porque não, ele não precisa de mim. Mas é parte do projeto dele para essa humanidade, usar a mim e a você. Então essa visão, né? A gente vai trabalhar na terceira semana sobre essa visão. Para onde estamos indo? O que Deus tem te chamado? O que Deus tem feito arder no teu coração? Para onde? Qual é a direção? Olá, Priscila! Olá, Li, deve ser, né? Santo Silva Li. Para onde a gente está caminhando? Qual que é a direção? O que Deus tem te sustentado nesse tempo? O que Deus tem te mostrado? Talvez não. O que dói no seu coração não é o que dói no meu, né? As suas angústias não são as mesmas angústias que eu. Mas quantas vezes você parou para entender o porquê que aquilo tá doendo no teu coração? O porquê que aquelas coisas estão, né? Estão permeando tua mente, por que toda vez que tu sai, tu percebe aquilo? E uma das coisas que mexeu demais e continua mexendo comigo me dói as pessoas não acreditarem que a vida pode fluir, sabe? Então, eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma pessoa muito querida, muito firme na fé, e eu falei pra ela assim, tá, mas se Jesus não veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, que sentido faz? E ela falou, mas será que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância? E aquilo assim doeu no profundo da minha alma. Como alguém que conhece Cristo não acredita na vida abundância? Como? E aquilo começou a doer demais. E eu entendi que essa era uma dos meus chamados, né? Então, quando você tá com o olhar naquilo, as coisas convergem para Deus quer falar, Deus quer te mostrar, Ele quer que você viva a visão dele, Ele quer te ajudar a cumprir o teu papel. Então, é isso que a gente vai conversar sobre algumas perguntas que a gente vai fazer, algumas dinâmicas que a gente vai fazer. E com isso, nessa semana aí,
Na terceira semana, nós vamos fazer uma live com a minha mãe. Quem já assistiu minha mãe sabe que ela arrasa demais. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre legado. Sobre como construir um legado e como é que ela construiu, né? Como é que ela tem construído esse legado. É uma mulher que eu tenho muita propriedade para dizer que é a mulher mais virtuosa que eu conheço, porque eu conheço ela na intimidade, conheço suas dores, conheço sua história. E ela vai contar um pouquinho pra gente de como tem sido esse processo. Vai falar um pouco pra mães, né? Como tem sido, como a gente fazer uma maternidade intencional, né? Entrou a Érica, e como a gente viveu uma maternidade intencional para que realmente a gente tenha um impacto, que a nossa vida gere um impacto, né? A minha mãe hoje tá com 59 anos e por onde ela passa, né? Ela é muito reconhecida como uma mulher virtuosa. Não foi sempre assim, né? E eu quero que ela conte um pouquinho disso. Então essa vai ser o foco da nossa terceira semana, quando a gente vai conversar sobre visão de Deus. O que Deus tem te dado como visão e como você tem abraçado, né? A minha mãe, quem já viu as lives dela, minha mãe tem hoje 59 anos. Hoje ela não podia falar comigo porque ela estava com a agenda cheia no consultório e ela entrou na faculdade junto comigo, né? A gente passou no vestibular no mesmo ano. Ela se formou e ela reconstruiu uma carreira. Quando a Olivinha nasceu, ela mudou de cidade para ficar mais perto da gente, reconstruiu uma carreira. Hoje tem um consultório cheio, que ela não tem mais tempo para falar com a gente. Mas por quê? Porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é uma verdade que eu vejo na vida da minha mãe. E ela vai conversar com a gente sobre visão, não perder a visão. Não perder a visão do que é importante, como a gente deixar um legado. Então, eu tô muito empolgada para essa aula dela. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? A visão, e tem um livro, se você gosta desse assunto e você quer estudar mais, é o livro que vai embasar a nossa terceira semana, que é o livro, cada semana é muito embasado em um livro, e a da terceira semana, ele é muito forte no livro Visionário do Andy Stanley. O Andy Stanley é um pastor que está crescendo, né? Um pastor americano com uma igreja bem contemporânea. E ele tem vários pontos nesse sentido, né? Até onde a gente entende que essa questão de visão de futuro é uma coisa do egocentrismo, o que eu vou fazer? E até onde a gente entende que por nós mesmos nós não temos nem o direito de sonhar, porque nós não temos a capacidade, né? Mas Deus quer plantar no nosso coração sonhos, Deus quer plantar no nosso coração propósitos. E se os seus sonhos, se os seus propósitos não refletirem na eternidade, eles não são de Deus. Então aquilo que você está fazendo hoje reflete na eternidade? Reflete na vida que você está deixando? Né? E se você morresse hoje, o que você está deixando? Qual é a visão? Se a sua visão, se o seu sonho pelo qual você luta não reflete na eternidade, ele não faz sentido. Ah, Dani, é errado o teu sonho de ter uma casa? Claro que não. Mas você viver a vida para ter aquela casa, talvez não faça tanto sentido assim. Porque daí você descobre que quando chegar naquela casa, já não faz mais tanto sentido assim. Porque a vida é muito mais que isso. Então a gente vai conversar um pouquinho e vai ter esses insights. Então o visionar é um caminho para transformar os sonhos em realidade. Eu acho isso lindo, já falei um monte sobre isso, mas o visionar que eu quero trazer para vocês é um pouco diferente. Ele não é só transformar os sonhos em realidade, é entender, é um processo de confiar e crer que Deus vai te dar os sonhos. E é um processo. Você conhecer os sonhos de Deus na sua vida é um processo intencional. Você precisa entrar no jogo. Você precisa cair na arena. Você precisa gastar joelho no chão pedindo para Deus revelar o que Ele deseja da tua vida, o que Ele tem sonhado para ti. E aí é quando as ideias começam a criar substâncias, os sonhos deixa de ser um devaneio para ser um sonho, ele vai criando corpo, ele vai fazendo sentido, parece assim que as pecinhas vão se encaixando num belo mosaico. Então, os sonhos, a intencionalidade de ver, entender a visão de Deus para tua vida, tem esses encaixes. Ao visionar, né, a visão de Deus para sua vida, ela vai ter inspiração, convicção, ação, determinação e conclusão. Vai ser rápido? Não. Vai desanimar? Vai. Por isso que é importante a gente entender que não é uma visão sobre mim. Porque se fosse pensar sobre a visão de mim, eu já tinha desistido de um monte de projeto no meio do caminho. Mas quando eu creio que é Deus que tem feito aquilo, é Deus que tem me chamado para aquele processo, eu vou
Tá, Deus, então qual é a direção agora? Então, Deus, o que você espera? Essa mentoria Impulso é um exemplo disso, né? Eu criei algumas expectativas, quando eu fiz ela há 2 anos atrás, eu desisti, porque as minhas expectativas não estavam sendo sanadas. Mas não era sobre as minhas expectativas, é sobre o projeto de Deus com essa mentoria, né? Então, eu reacordo, ela fala, tá bom, Deus tá aqui, eu vou fazer de novo, talvez mais madura, talvez melhor, talvez com menos expectativa ou talvez com mais entrega, eu não sei bem, mas eu quero fazer porque tu tem revelado, tem incomodado meu coração quanto a isso. Então, quais são as suas visões de Deus? Ou você, né, não tá aí sobrevivendo, né? E Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, não vida de sobrevivência. Deus tem uma visão sobre nós. E o resultado é além dessa vida, isso eu já falei para vocês. A visão de Deus é quando a gente entra em conflito, o que é e o que poderia ser, né? Então, assim, no meu caso, eu entrei em conflito com isso. O que eu era como mãe e o que eu poderia ser como mãe. O que os meus filhos eram e o que eu estava fazendo para ser diferente. É claro que a gente vai lutar sempre com orgulho, porque não é sobre mim. Eu me coloquei diante de Deus com muito menos ferramentas que eu tinha no Brasil. Se Deus faz, eu quero ser usada, né? Eu faço uma mentoria e a gente tem sido desafiado. Deus trabalha na minha vida severamente para que realmente eu cumpra o teu propósito nessa terra. Então não é fácil, é com muita dor, é com muita luta, é com muito sorriso também, porque servir a Cristo é liberdade. Então eu quero que você entenda que a visão de Cristo te dá liberdade. A visão, quando você começa a ter uma visão de futuro, né? Tem aquele ditado que diz que quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Ele é muito verdade, mas quando você tem uma visão, a tomada de decisão fica mais coerente. Você toma as decisões mais de acordo com o que faz sentido, né? Porque isso é importante, isso faz parte, isso não faz. Né? Esse livro faz parte, não faz. Isso é bom, isso não é. Né? Então você começa a juntar as coisas, empilhar as caixinhas e dizer, cara, vai valer a pena, vai fazer sentido, Deus tem direcionado. E aí você vai dizer, Deus, que livro eu leio? E Deus, pá, né? E Deus vai colocando, porque Ele vai realizando através disso. Amém, Érica, que seja uma bênção. E aí, eu quero dizer 2 coisas que faz muito sentido para mim e espero que faça para você. Quando você tem clareza da visão e que a visão é de Cristo, a motivação vem, o desânimo vai embora ou você manda ele embora todas as vezes. E o mais importante, a gente aceita correr riscos porque os riscos não são nossos, são dados e cuidados por Cristo. Então isso muda tudo. Eu corro risco, é claro. Então algumas vezes vai dizer, Dani, eu já ouvi isso um monte. Olha aí, olha a mentorada aí, ó, Dani, a Érica, tudo já estão dentro, hein? Tudo já estão dentro. Quando a gente começa a ver assim, não vou me expor aqui, não vou fazer isso, não vou, eu não vou, meus filhos tu não conhece, eu não vou botar rédea, senão vou perder o controle. Se a gente começa a ver isso, porque a gente não caminhou para a direção, a gente não tá clara a visão de Deus para nós. Quando você tem clara a visão de Deus para você, para sua família, para os seus filhos, a tomada de decisão muda, entende? Os riscos mudam. Vou correr risco sim, porque eu tenho clareza sobre o propósito. Eu tenho clareza para onde eu tô indo, então eu assumo riscos. O desânimo, a procrastinação, ela existe, mas ela não tem espaço porque você tá com clareza do propósito de Deus para sua vida, né? Você tem clareza. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, eu não aguento mais, é todo dia a mesma coisa, né? Cuidar de filho, cuidar de casa, papá. Cara, se você olhar pro hoje, ele pesa demais, mas se você olhar para onde você vai caminhar, sobre, né, a Bruninha uma vez falou isso e eu falei, são almas, não são crianças, são almas que vão refletir na eternidade. Então não é sobre cuidar de crianças, é sobre trabalhar almas que vão refletir na eternidade, é que eles conheçam, né, que a minha família seja conhecida, é sobre anunciar Cristo por onde eu passar. Eu não tenho me dedicado, eu não tenho feito várias coisas para que
sei lá por quê, mas é porque eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida, e Cristo é feito de excelência. Essa é uma visão de Deus para mim nessa terra. Então, eu não tenho como testemunhar para todo mundo com o meu italiano tupiniquim, mas eu tenho como eles verem Cristo refletido em mim, eu tenho como servir o meu irmão, e daí faz sentido. Então eu queria te dizer que a visão te dá liberdade, porque não existe maior liberdade do que estar no caminho do Senhor. A visão te dá ânimo, porque você sabe para onde você está indo. A visão te ajuda a correr riscos. A visão te dá clareza. A visão te dá futuro. E a visão glorifica o Pai. E nada que glorifica o Pai é enfadonho. Ele faz sentido, mas muitas vezes a gente tem corrido atrás do vento. A gente tem vaidade, tudo nessa terra é vaidade, né? Então a gente precisa entender quais são as nossas visões. E eu quero te convidar para nessa semana a gente conversar, a gente perguntar, a gente se perguntar, a gente parar para refletir, a gente parar e ter um tempo de silêncio para ver o que Deus fala com você. O que Deus está falando com você? Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei bem interessante. Muitas vezes a gente ora para falar para Deus o que Ele já sabe, mas a gente não chega diante de Deus para ouvir o que Deus quer falar para a gente, porque a gente está tão querendo falar que a gente não para ouvir, mas Deus já sabe tudo que está no nosso coração. Então essa terceira semana da mentoria vai ter um pouco disso, um pouco do parar, um pouco do escutar, um pouco de se colocar diante de Deus, um pouco de pensar sobre o que dói, o que faz o teu coração palpitar e quais os riscos você está disposto a assumir. Certo? Se você não tá na mentoria, cola lá que vai ser muito legal. Essa primeira turma tá assim, ó, com o meu coração. Já tem, gente, eu tô louca pra fechar todas as lives pra contar pra vocês, porque vai ter uma live por semana com alguém, vai ter book, vai ter material, já tá montado o grupo Telegram, vou começar a botar vocês pra dentro, né? Vou mandar o e-mail entre hoje e amanhã com o link do Telegram para vocês entrarem lá, a gente já pode começar a conversar. Vai ter uma indicação de livro por semana para basear cada um desses assuntos. Gente, assim, ó, só vem porque vai estar demais. Vai estar demais. Não tem conteúdo, vai ser exclusivo, então as lives vão acontecer no Instagram da mentoria, o material vai ser disponibilizado no Telegram da mentoria, vai ser tudo exclusivo, não vai ser aberto, então cola ali que vai valer a pena. Dani, mas eu já tenho muito claro, vem me pensar, vamos pensar juntas, eu vou fazer todo o processo com vocês, já, né, estou fazendo para acabar de montar e vou refazer ele, porque a gente precisa concentrar, não tenho ideia por onde começar, vem também, né? Eu acredito que vai ter mais bônus ainda no meio do caminho. Eu tô querendo convencer umas pessoas boas a vir falar com a gente, então eu quero te convidar. Vem fazer sentido, vem ter uma... É hora de mudar. A quarentena, o coronavírus ensinou tanta coisa pra gente, né? É hora de a gente extrapolar, expandir, a gente ser abundante a ponto de derramar. Certo, meus amores? Eu espero que faça algum tipo de sentido na sua vida, que Deus te abençoe grandemente e que desde já Ele te dê uma visão. Ele coloque no teu coração uma visão, né? Ele coloque no teu coração visões de futuro, expectativas, né? Baseado no que é santo, no que glorifica o seu nome. Ai, Dani, eu tô super animada também. Eu já quero que chegue rápido pra gente começar, porque vai estar muito legal, vai ter muito trabalho pra fazer, mas eu acredito que vai ser transformador. Certo, meus amores? Então aí tem a Dani, a Flávia, a Érica, estão tudo dentro já, já vi ali, ó. Quem mais que tá aqui que já tá lá? Ai, gente, tô tão feliz, de verdade, tô muito feliz. Sabe assim, quando a gente tá realizando algo que eu acredito fielmente que é um sonho do coração de Deus, assim, parece que o coração palpita e a luta vem, a gente palpita, a gente corre risco e vem a pressão e a gente dá uma pulada, mas o importante é que a gente glorifique o nome de Deus em tudo! Um beijo no coração, que eu já falei demais, que Deus te abençoe e que você honre e glorifique o nome de Deus, que Ele te dê visão. Um beijo no coração. Tchau, tchau.